Então é isso. 12 anos de dois quadrinhos para pegar toda a reputação e jogar fora com o título de vídeo. Mas vamos lá. No último lançamento da semana, eu comentei que o Daniel Warren Johnson, né, autor do quadrinho que eu vou comentar hoje, era o novo Alan Moore. E assim, teve gente que mandou mensagem, ô Vini, que legal essa associação. E aqui eu vou tentar explicar o que eu quis dizer exatamente. E eu acho que boa parte de vocês vai concordar com o meu ponto. Primeiro de tudo, eu não estou dizendo que o Daniel Warren Johnson, tá, por mais que ele seja genial, ele não faz obras super políticas, com roteiros master elaborados. Ele não é um... É difícil comparar alguém com Alan Moore no sentido de... O Daniel Warren Johnson não fez um Watchmen, né, pelo menos não até o momento. Mas eu acho que o Daniel, a gente pode comparar ele com o Alan Moore no sentido de que... Vocês concordam que o Alan Moore ele nunca errou? Gente, pega obras do começo de carreira do mago, sei lá, aqueles choques futuristas que ele publicava na 2000 AD. As histórias são excelentes. Tu pega o trabalho dele na DC. O primeiro quadrinho que ele fez foi Monstros do Pântano. E o negócio é um super clássico. Agora tu vai atrás de outros caras da indústria, tipo Frank Miller, que é um monstro, cara, é um gigante. Frank Miller já errou. Tem coisas do Frank Miller que são intragáveis, tu não tem como ler. É ruim até se a gente pegar tecnicamente falando, não é só uma questão de gosto. O Daniel Warren Johnson, tá? Assim como o Alan Moore, veja só, ele não errou até o momento. Trouxe aqui uma pequena biografia do autor para explicar para vocês o meu ponto. Vamos lá. Murder Falcon. Galera, isso aqui, tá? Se você nunca leu, leia. É simplesmente sensacional. É um gibi que inclusive me ajudou a sair de um momento difícil da vida. Dua Power Bomb. Quadrinho que, inclusive, venceu o prêmio Eisner, chegou a ser indicado por o ACBD lá da França, que é um dos poucos prêmios que eu coloco algum crédito. Tem, Mulher Maravilha Terra Morta, que eu não sei por que tá fora de catálogo no Brasil. E para terminar, o quadrinho que tá todo mundo ansioso para dar uma lida, que é a nova fase dos Transformers, que eu li até a edição número 12, ou seja, eu li metade da fase Daniel Warren Johnson e é incrível. Pois então, o assunto do vídeo de hoje é o Extremity, que é uma HQ que, gente, eu não tinha expectativa que fosse ser publicada no Brasil. Porque se a gente parar pra pensar, é um dos primeiros trabalhos do Daniel Warren Johnson, né? Ele saiu ali entre 2017 e 2018, e é mais longo, né? Vocês reparem que é um encadernado parrudo da Devir, tem mais de 300 páginas, pra vocês terem uma ideia, né? Uma minissérie completa em 12 partes. E galera, eu realmente fico impressionado. Vocês têm ideia que esse quadrinho é o começo de carreira do cara, e é divertido pra caramba. E quando eu digo divertido, não é que é um gibi bem-humorado. Na verdade, é até uma história trágica, né? Uma história de vingança. Mas o Daniel é um cara que ele escreve o tipo de obra que a gente quer. Eu não sei quanto a vocês, mas é o que eu quero ler. Cara, vai ter monstro. É um futuro muito doido, onde tem uma parada meio viking, meio era medieval, só que ao mesmo tempo tem o que sobrou de tecnologia da humanidade. Então, gente, sei lá, o final é apoteótico, é monstro, é tiro, é espadaço. Aqui a gente conhece a Thea, que é uma garota desenhista, e ela faz parte de um clã que acaba sendo brutalmente atacado por um clã rival. Isso literalmente são as primeiras páginas do quadrinho, tem um massacre absurdo. Esse clã mata a mãe da Thea e ao mesmo tempo decepa a mão da menina. Gente, assim, é um começo pesadíssimo, assim, é chocante, são 3, 4 páginas ali que, meu Deus. E aí o pai da Thea, que é o líder desse clã, ele entra numa espiral de vingança junto com a filha, né, junto com a menina e o seu irmão. É algo que lembra um pouco Mad Max, como eu comentei, porque, sabe, o mundo acabou, mas ao mesmo tempo ainda tem tecnologia, a humanidade está vivendo em decadência, mas aí tem tipo monstro, e é legal que esse passado ele é explicado em algum nível, a gente entende um pouco, né, a gente vai desvendando o que exatamente aconteceu com o nosso planeta. Vamos lá, para esse vídeo eu fiz uma pesquisa, então deixa eu falar um pouco sobre as inspirações do Daniel Warren Johnson. Primeiro ele comenta que uma história que impressionou muito ele é a da Eva Moses, que vocês devem conhecer, ela é uma sobrevivente do Holocausto, que inclusive chegou a perdoar os nazistas e acabou falecendo em 2019. O Daniel também comenta que a ideia de remover a mão da Thea é um pouco parte para ele mesmo se envolver com o projeto, né? Porque ele, além de desenhista, ele também toca guitarra numa banda de metal. E para terminar, ele comenta que o Extremity não existiria sem o mangá Nausicaa, que vocês devem conhecer, né? Uma publicação atual da JBC. Vamos lá. Aqui estamos falando sobre uma história de vingança, como eu falei. O grande ponto é, até onde vai o pai
ir até para buscar essa vingança. Ó, vocês podem ver que tem os dois aqui na capa, com essa expressão de tristeza, aí tem essa pilha de corpos. E então, não é um tipo de história que nunca foi contada, sabe? É algo, na verdade, bem batido, tem muitas tramas sobre vingança, sabe? Não é algo... inclusive o próprio final do Extremity, eu diria que dá pra ter mais ou menos uma noção pra onde a história vai. Dito isso, tá? Essa é a parte negativa do gibi. Galera, eu realmente estou impressionado porque é um dos primeiros trabalhos do cara e o meu coração estava saindo pela boca em algumas cenas. Por mais que em algum nível eu conseguisse ter uma noção de, ok, eu acho que a história vai para esse lado, gente, todo o tempero que o Daniel coloca, né, dessa ideia de ter esse futuro bizarro, pô, tu acaba comprando a trama da Thea, né, uma menina que desenhava e de repente ela foi privada disso e aí ela precisa de vingança e ela tem o pai e o pai é pra ser uma referência, mas o cara também tá afim, né, de se vingar do clã rival. E o Daniel, ele é muito bom na escrita, sabe, porque ao longo do quadrinho ele vai te dando perspectiva sobre o tema, sabe, em alguns momentos tá do lado do pai da Thea porque, ok, né, os caras são uns desgraçados, eles precisam ser assassinados, meu Deus, mas aí tu começa a pensar, será que esse é o caminho? E ele vai colocando personagens ao mesmo tempo, ao longo da história, que trazem outra perspectiva. Tem todo esse lance de ter um pouco do futuro, mas tem o passado conectado. E é legal também que a história tem um lore, sabe? Tu começa a entender que, beleza, tem um passado, tem um motivo. Por que as tribos têm essa pintura no rosto? Mas ele não chega a se aprofundar, não chega a ser chato, né? Não é aquele cara tipo, beleza, vou ficar explicando para as pessoas como o meu mundo é interessante. Não, ele conta o que é necessário o suficiente para entregar uma história que vai te empolgar, vai ser divertido, porque, cara, moto voadora contra monstro gigante. Mas tudo isso com um coração. É que se vocês forem parar para pensar, muitas vezes os roteiristas eles esquecem que a ação tem que ser acompanhada do drama. Tipo, só cena de ação bem desenhada não tem muito sentido. Mas quando tu coloca um drama, quando tu te identifica com a história do personagem, tipo, até os conflitos do gibi ficam interessantes. Falando um pouco da edição da Devir, gente, pra mim esse é o melhor formato de todos. Capa cartão, então o gibi é levezinho, tem orelhas, e aí isso dos dois lados, bom, lógico que tem dos dois lados, né? Mas o legal é que tem um mapa dentro da guarda do quadrinho. E de extra, tá? A edição não tem quase nada, na verdade tem uma biografia do Daniel e umas capas alternativas. Mas o legal é que tem capa fazendo referência a Akira e The Walking Dead, né? Lembrando que o Daniel Warren Johnson estava chegando na Image, então imagino que ele estava querendo agradar o chefe, né? Que é o Robert Kirkman. Tá, vamos lá, uma nota de 0 a 5 para Extremity. Galera, 4.5. É um gibizaço, eu recomendo pra caramba. O único aspecto que eu tirei um pouco da nota é o fato de que, ok, dá pra ter mais ou menos uma noção de pra onde a história vai. Eu acho que, até pelo próprio clima do quadrinho, eu entendo que, beleza, era esse final, não tinha muito o que fazer. Tá, e pra terminar o vídeo, eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês concordam que o Alan Moore nunca errou? Você tem uma... Eu digo o seguinte, tá? Tem obras do Alan Moore que eu não sou tão fã. Tipo, sei lá, Tão Strong. Não é pra mim, são heróis pulp ali, não me pega muito. Mas ao mesmo tempo, é bem escrito. Tem alguma obra do Alan Moore que vocês consideram realmente ruim e vocês concordam comigo que o Daniel Warren Johnson ainda não errou? Gente, eu tô colocando aqui na minha lateral uma outra história que eu lembrei dele. Em 8 páginas, o cara quase me fez chorar com o gibi do Superman. Eu fico apavorado, tá? Foi muito bom ter vocês por aqui, espero que esse videozinho sobre Extremity, né, lançamento, tenha sido útil e até o próximo vídeo, tá?